Paz do Senhor, meus irmãos. Por favor, abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4. Nós ainda estamos em maio, no mês da família, e o pastor me convidou para trazer esse estudo, e nosso foco continuará sendo a família. Gênesis capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Amém? Senhor, aplique a tua palavra no nosso coração. Nós estamos, Senhor, durante todo este mês, falando a respeito de família, essa instituição que foi feita por ti. Nós temos percebido, Pai, muitas guerras, muitas lutas, muitas oposições às famílias. Mas o Senhor continua nos surpreendendo, continua nos alegrando, porque casais estão se unindo em laços matrimoniais e as famílias, Senhor amado, continuam sendo erguidas aqui na terra e no nosso meio. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Que as famílias que estão aqui representadas, ó Deus, sejam abençoadas por ti, que aqueles que estão afastados do teu evangelho possam retornar para a tua presença, que aqueles, Senhor, que estão com o coração enrijecido possam ter os seus corações amolecidos pela tua palavra, que o marido, Deus amado, que traz a sua esposa seja impactado pelo evangelho, seja transformado pelo teu Espírito Santo, que a esposa, meu Senhor, intempestiva, seja, Senhor amado, também tocada pelo teu Espírito Santo e torne-se uma mulher sábia dentro da sua casa. Senhor, que haja paz, que haja luz, que haja, Senhor, o teu direcionamento no meio dos casais, na relação entre pais e filhos, meu Senhor, entre as pessoas que estão ao redor das famílias, para que isto que foi instituído por ti, meu Senhor, e que o Senhor nos deu como bênção, possa perdurar até o fim das nossas vidas. Em nome de Jesus te pedimos isso. Amém. Meus irmãos, quando o pastor entrou em contato comigo para trazer a palavra aqui hoje à noite, eu fiquei muito preocupado porque eu não sou habituado a falar sobre família, não é? Então, é um tema para mim sempre difícil, é um desafio. E eu lembrei que há alguns anos eu estava, não lembro onde, até porque faz anos, eu estava pensando sobre um pecado que muitas vezes nós não damos tanta atenção a ele, pecado que vive se manifestando e alguns entendem como um pecado bobo, né? Muitas vezes, quando nós vamos orar, a gente nem pede perdão a Deus por esse pecado,
como se nós não o conhecêssemos enquanto pecado. E, no entanto, esse pecado, e eu estou falando desse jeito para despertar a sua atenção, no entanto, esse pecado é um pecado mortal, como todos os outros pecados, mas eu diria, e aí sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia, especialmente esse. Esse pecado está na raiz dos grandes problemas que aconteceram na humanidade. E o pecado é a inveja. A inveja. Você já parou para refletir, para pensar sobre inveja? Você já tentou verificar na Bíblia os problemas que foram ocasionados por causa da inveja? Por causa da inveja, se nós entendermos que os textos de Ezequiel, por exemplo, falam a respeito de Lúcifer, foi por causa da inveja que Lúcifer se rebelou contra Deus no céu. O desejo de ser semelhante a Deus, ou o desejo de ser maior do que o Senhor, fez com que esse anjo, que tinha o seu resplendor, que tinha o seu prestígio dentre os outros anjos, aquele que uma ala dos evangélicos entende que era o maestro do coral celestial, o responsável pela adoração no céu, criou-se de alguma forma inveja no coração dele, e ele disse: eu quero ser maior do que Deus, de maneira que o Senhor o lançou lá de cima, o lançou do céu, o expulsou das mansões celestiais, e hoje ele está vagando por aí, porque nem do inferno ele tem a chave. Então veja que essa coisa chamada inveja está para além da esfera terrestre. Quando a gente olha, meus irmãos, para a Bíblia, desde os Gênesis até o Apocalipse, a inveja está na raiz de grandes pecados que fizeram com que a humanidade inteira fosse afetada. E eu estou lendo aqui, ou eu li para vocês, ou junto com vocês, o capítulo 4 do livro de Gênesis. O que é que a gente tem aqui? Qual é o maior problema que a gente encontra aqui nesse capítulo? Alguns vão dizer o assassinato de Abel, porque matar alguém é algo realmente muito ruim, é muito penoso, é um grande pecado, sem dúvidas. Mas o que foi que exatamente levou Caim a praticar o primeiro homicídio e mais, matar o seu próprio irmão? A inveja. A inveja. Veja que o texto diz-nos que Adão conheceu a sua mulher, a Eva, e ela concebeu, ou seja, ela teve um filho. E o nome do filho que eles colocaram nessa criança foi Caim, que significa aquisição, ou ganho. Então, depois, Adão e Eva tiveram outro filho, colocaram o nome Abel, que significa vaidade. Talvez não no sentido que vocês estão acostumados, mas que significa dizer que passa. O sentido de vaidade que está posto no livro de Eclesiastes. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, que significa dizer que tudo passa. E Abel foi pastor de ovelhas, Caim, lavrador da terra. Nenhum problema até aqui. Um fazia trabalhos com a terra, plantava, e o outro cuidava de animais, era pastor de ovelhas. Versículo 3, e aconteceu, me acompanhe na Bíblia, por favor. Versículo 3, e aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então Caim tinha consigo a visão da adoração e trouxe uma oferta ao Senhor. Abel, que também tinha visão da adoração,
trouxe também uma oferta a Deus. O que foi que Abel trouxe? Versículo 4. Trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Então Abel trouxe uma oferta daquilo com o qual ele trabalhava. Caim também trouxe oferta daquilo com o qual ele trabalhava. E a Bíblia diz no final do versículo 4 que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Por que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta? Muitas vezes nós entendemos que é o volume da oferta que vai fazer com que ela seja aceita por Deus ou não. Mas nessa relação de entregar algo para Deus, ou essa relação com Deus, não tem a ver com quantidade, não tem a ver com volume, tem a ver sobretudo com a essência, com o sentimento do coração do indivíduo. E aí a gente pode lembrar da história que foi contada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, de pessoas que estavam lançando muitas ofertas no altar, e uma viuvinha que tinha uma pequena moeda lançou a sua oferta também, e o Senhor observou que aquela mulher havia entregado a maior de todas as ofertas. Por quê? Porque ela tinha dado tudo quanto tinha. Para uma pessoa dar tudo quanto tem que ter o grande princípio da adoração dentro do seu ser, a sinceridade do indivíduo, e era isso que aquela mulher tinha. Então, a oferta de Abel foi aceita pelo Senhor, o Senhor atentou para a oferta de Abel, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Por quê? Porque faltou sinceridade no coração de Caim. Porque faltou dentro dele, embora ele entendesse a importância de levar a oferta, da adoração ao Senhor, ele não fez isso, ou seja, ele agiu de maneira farsante. Ele agiu como os fariseus agiam no tempo de Cristo, como se fosse um sepulcro caiado. Ele agiu pelas questões externas e não pela essência do coração. Ou seja, Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Caim estava honrando a Deus com a sua oferta, mas era uma honraria aparente, o coração dele estava distante de Deus. Então, por este motivo, a oferta de Caim não foi aceita por Deus. Deus não aceitou o sacrifício de Caim e não aceitou a sua oferta. E Caim, conforme diz-nos o texto, irou-se fortemente. Contra quem? Contra Deus? Contra Abel, com certeza. Ele ficou com inveja de Abel. Ele ficou com ciúmes ardente de Abel. E por este motivo, intentou contra a vida do seu irmão. O que é inveja? Inveja é um sentimento pecaminoso que surge quando uma pessoa se entristece ou se irrita com as bênçãos do outro, com o sucesso do outro, com as virtudes do outro. Então é uma irritação, é um ódio oculto, e esse é um grande problema que alguém tem, porque outrem está sendo abençoado, porque outrem está tendo sucesso, porque outrem está manifestando nele a virtude do Espírito Santo, por exemplo. Veja, você se irritar com alguém que fez o mal, há uma justificativa. Não há uma lógica espiritual cristã, mas há uma justificativa. Alguém fez o mal, a pessoa se irrita com aquela pessoa. Agora, você se irritar porque alguém está sendo abençoado, vocês conseguem entender o nível do problema? Alguém olhar para outra pessoa e verificar que aquela pessoa está sendo abençoada por Deus.
Deus está atentando para aquela pessoa, tem escutado as orações daquela pessoa, tem atendido, tem aberto as portas, tem salvado, Deus tem abençoado, tem colocado a palavra na boca, e a pessoa que vê isso, ao invés de glorificar a Deus, se irrita, se entristece, cria dentro de si um sentimento de ódio para com aquela pessoa, pelo simples fato de o outro estar sendo abençoado por Deus. Como é que a gente vai pensar sobre esse pecado e vai entendê-lo como algo secundário? Esse é um grande pecado, meus irmãos. E claro, eu que estou categorizando os pecados aqui, tá? Eu que estou... O menor, aquele menorzinho pecado que você acha que é menor, que eu acho que é menor, ele é suficiente para mandar qualquer um para o inferno. Por menor que seja um pecado, só ele e só um é suficiente para mandar o indivíduo para o inferno. Porque um pecadinho já condena, e ponto. Só o sangue de Jesus na nossa vida é para nos livrar. Então, a inveja, meus irmãos, é isso, alguém que está tendo sucesso e o outro odeia essa pessoa, ou passa a odiar a pessoa por causa do sucesso dela. Às vezes o indivíduo vive de maneira miserável, e eu estou falando sobre recursos financeiros, e o outro está tudo bem, se relaciona, está legal, não sei o quê. Aí Deus começa a abençoar, Deus começa a estender as mãos, começa a fazer prosperar, financeiramente falando, e aquele que era amigo torna-se um inimigo oculto por causa da inveja. Ah, Emerson, mas eu não tenho esse sentimento não, porque você é crente, você tem o Espírito Santo. E quando o sentimento vai nascendo de alguma forma, porque de vez em quando bate, viu? Quando o sentimento vai nascendo de alguma forma, o Espírito Santo diz assim, epa, cuidado com isso aqui. Aí você que é crente, que escuta a voz do Espírito Santo, já vai se policiando. Não é porque você é justo, porque você ora, porque você consagra ao Senhor, porque você lê a Bíblia, que de vez em quando você não vai sentir inveja não, vai sentir. Cuidado com a inveja. Cuidado com a inveja. Não entenda ela como algo secundário. Ela não é algo secundário. Então, a inveja é esse sentimento, irmãos, que faz com que os outros desejem que outros não possam ter coisas boas, que outros não possam estar em bons lugares. É um pecado que se opõe diretamente à lei de Deus que diz: ame o próximo. A inveja se opõe diretamente a essa lei, que foi o resumo de toda a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ou seja, em primeiro lugar, e ao próximo como a ti mesmo. Então, opõe-se frontalmente a essa ordem de Deus, de que nós devemos amar ao nosso próximo. Olha o que a Bíblia diz sobre a inveja. Provérbios 14:30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. Em 1 Coríntios, capítulo 13, e no versículo 4, a Bíblia diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes. O amor não sente inveja. Arder em ciúmes aqui é sentir inveja. Veja que há uma oposição entre o amor e a inveja. Tiago capítulo 3, versículo 16. Tiago 3,16. Pois onde há inveja e sentimentos facciosos, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Onde há inveja, onde há sentimento faccioso, onde há a ideia de rivalidade, conforme a versão que está posta ali, a Nova Almeida atualizada, onde há rivalidade, o que é que acontece? Há toda sorte de confusão, toda sorte de coisas ruins. Onde há o quê? Inveja. Você precisa olhar para esse pecado e entendê-lo como ele é. Ele é um pecado mortal, que fez com que o primeiro homicídio
acontecesse. Ainda, Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 e 21, fala-nos sobre as obras da carne. E ali no meio das obras da carne, especificamente no versículo 21, temos lá a inveja. A inveja está junto com todas aquelas outras obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. A inveja está lá, no meio das obras da carne. Então, inveja é uma obra da carne, é um produto da natureza humana, e ela deve ser combatida por nós. Nós devemos estar atentos a ela. Tomás de Aquino considerava a inveja como uma desordem afetiva que surge quando o bem do outro é visto como uma diminuição do próprio valor. Veja que coisa maluca. Não é porque o outro está sendo abençoado, não é porque o outro está crescendo, que eu estou diminuindo. A relação de crescimento de um não tem a ver com a diminuição do outro. Mas o invejoso não consegue pensar logicamente. Ele pensa motivado pela natureza pecaminosa, natureza caída, que quer levá-lo para o buraco. É isso, para o inferno. Caim sentiu inveja de Abel. E isso provocou tanta ira no coração de Caim, que fez com que ele matasse o seu irmão, porque ele era um verdadeiro adorador e Caim não. Matar Abel tornava Caim um verdadeiro adorador? Emerson, que pergunta maluca. É uma pergunta maluca. Matar Abel não tornava Caim um verdadeiro adorador. Se ele estava com inveja de Abel, porque Abel era aceito pelo Senhor, a oferta de Abel era aceita pelo Senhor, o que é que ele tinha que fazer? O lógico: passar a ser um verdadeiro adorador, deixar de ser uma fachada, deixar de bancar de fariseu. Nessa época nem tinha esse negócio de farisaísmo, tá? Deixar de bancar de fariseu. Era isso que ele tinha que fazer, mas ao invés disso ele resolveu matar. Olha o ódio que foi criado dentro do coração desse irmão para destruir esta família, a primeira família que Deus levantou, meus irmãos. Eu estou falando sobre um irmão matar o outro por causa da inveja. O que aconteceu com Caim em tempos tão remotos continua acontecendo hoje, sobretudo quando o pai ou a mãe deixam herança. Vocês sabem como é que funciona. Se tiver uma herança sobre tudo isso, o problema está feito. E não é difícil nós encontrarmos irmãos que mataram uns aos outros por causa de herança, por causa de uma briga boba, por causa de tantas coisas tolas. Isso acontece ainda hoje, meus irmãos. Schopenhauer disse uma coisa que com essa eu tenho que concordar: não há ódio mais implacável do que a inveja. Se você conhece alguém que lhe odeia, essa pessoa é menos perigosa do que quem sente inveja de você. Porque quem sente inveja de você, muitas vezes, está do teu lado. Muitas vezes está dentro da tua casa. Muitas vezes é um parente próximo. Muitas vezes é alguém que se traja como melhor amigo, como melhor amiga. E aquele que declaradamente te odeia, é teu opositor, você já sabe, então você já toma as devidas precauções, você não se relaciona. Mas quando você revela o seu coração, porque você confia naquele que é invejoso, porque você desconhece a inveja dele ou a inveja dela. Eu não estou querendo criar com isso, meus irmãos, um sentimento de desconfiança entre os familiares, entre os irmãos, entre os amigos. Não estou querendo criar. Eu estou falando neste momento para os
invejosos. Que o Espírito Santo do Senhor extirpe do teu coração todos os males e toda a raiz de inveja que leva ao caos total e à morte. Como é que ficou a família de Adão e Eva? Veja, Adão e Eva foram feitos pelas mãos de Deus, tiveram 2 filhos e um assassinou o outro. Olha a tragédia familiar, meus irmãos, na primeira família. Olha o problema que se causou por causa da inveja. Isso é muito sério. O maligno entrou no coração de Caim e ele matou Abel. Em 1 João, capítulo 3, versículo 12, diz a palavra de Deus: não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão, justas. Abel foi morto, foi assassinado por causa da sua justiça. E o assassino praticou o crime por causa da sua maldade. Ele era do maligno. A gente pode dar uma olhada mais ampla neste tema nas Sagradas Escrituras. Porque eu estou falando sobre o primeiro homicídio. Estou mostrando que ele foi causado por causa desse pecado chamado inveja. Mas na raiz do pecado, a inveja também está. E agora, eu não estou falando das regiões celestiais. Eu estou falando do jardim do Éden. A serpente chegou para a mulher e disse assim: olha, come do fruto, porque no dia em que você comer desse fruto, você será semelhante a Deus. Como é que a inveja pôde entrar no coração daquela mulher? Será que já não era suficiente ter sido feita pelas mãos de Deus, ter sido modelada pelo Senhor, a partir da costela de Adão? Será que não bastava Deus ter soprado nas suas narinas o fôlego, a ruache, o espírito? Será que não bastava isso? Ela queria mais o quê? Ela já era semelhante a Deus. Mas essa fala da serpente criou no coração da mulher um interesse de fato ser mais parecida com Deus. E esse ser parecido com Deus não é nos aspectos positivos. Ela queria ter uma relação de igualdade, ela queria ser Deus. A mesma coisa que estava na origem do mal, esteve na origem do pecado aqui na terra também, a inveja. Ela queria ser Deus, conhecendo o bem e o mal. E esse discurso entrou no coração de Eva, e ela se alimentou do fruto. Ela desobedeceu ao Senhor, motivada pela inveja. Então veja que o pecado original, a raiz dele tem a ver com a inveja. Olhe para o patriarca José. O que foi que levou José a ser vendido por seus irmãos? Havia uma predileção de Jacó por José. Jacó, ou Israel, amava José de um jeito que o destacava dentre os seus irmãos. Para os seus irmãos, túnicas de uma única cor; para José, túnica de várias cores, para mostrar o amor que tinha por aquele menino. E essa relação do pai de José para com ele criou no coração dos seus irmãos, no plural, este sentimento chamado inveja. E por causa dela, José sofreu tudo o que sofreu. Na verdade, eles venderam
Mas a princípio a ideia não era venda, vocês sabem muito bem disso. O intento do coração dos irmãos de José era para matar José por causa da inveja, replicando assim aquilo que havia acontecido lá na origem da humanidade. Irmãos que estavam unidos por causa do mesmo sentimento, olha a facção, inveja, para matar aquele que era o predileto do seu pai. E que não era nem o primogênito, mas havia a predileção. Então a inveja fez com que José fosse vendido e passasse por todo o processo que ele passou, até ser exaltado pelo Senhor e sentasse no trono lá no Egito como governador. Então a inveja, meus irmãos, esteve presente nas regiões celestiais, esteve presente com a origem do pecado, esteve presente no primeiro homicídio. Quando começa a história do patriarca José, a inveja está presente. Então a gente não pode ignorar esse pecado chamado inveja. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Por que José era aborrecido? Porque ele era o predileto do seu pai. A gente pode até discutir, sobretudo com o olhar da modernidade, que o pai de José não deveria ter demonstrado tanta predileção por este filho, mesmo que houvesse. Mas a discussão aqui não é sobre esse possível erro de Jacó. Nós estamos tratando de um erro que nasceu no coração dos irmãos de José, chamado inveja. Olha o problema que foi ocasionado dentro da família. Qual o motivo? Inveja. Então vejam, meus irmãos, se a inveja está na raiz do pecado original, se a inveja está na raiz das maiores tragédias que aconteceram no princípio da humanidade, dentro das maiores tragédias dentro da família, pensarmos, pregarmos, discutirmos sobre família, nos leva obrigatoriamente a refletirmos sobre os danos que a inveja causa dentro da família. Às vezes o marido tem inveja da mulher, às vezes porque a mulher também trabalha e quem sabe ganha mais do que ele não consegue lidar com essa realidade. Às vezes a mulher sente inveja do marido porque talvez o marido tenha amigos e ela não tem, e aí ao invés de ela manter uma relação de amizade com outras pessoas, ela fica com inveja de amizades. Às vezes um filho dentro de casa tira boas notas porque estuda, e o outro costuma tirar notas péssimas na escola, e ao invés daquele que tira notas péssimas na escola se esforçar, estudar para tirar notas boas como seu irmão, ele fica com inveja do irmão e começa a fazer como os irmãos de José faziam com ele. E começa a ter pensamento faccioso contra o seu próprio irmão por causa da inveja. A gente não pode ignorar isso, meus irmãos. Muitas famílias ainda hoje, tal como nesses casos, estão sendo destruídas por causa da inveja. E você precisa saber disso. A sua família precisa estar protegida desse pecado. Quando estiver orando ao Senhor, em favor da sua família, ore para que Deus tire do seu coração, do coração do seu esposo, do coração da sua esposa, do coração dos seus filhos, este sentimento pecaminoso chamado inveja. Porque muitas famílias são destruídas por causa disso. Os ciúmes doentios muitas vezes nascem por causa da inveja.
Veja o que a Bíblia diz ainda sobre José. Capítulo 37, versículo 11 de Gênesis. Seus irmãos, pois, o invejavam. Gênesis 37, 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Este era o sentimento. Emerson, o que é que se pode fazer para que a inveja, o pecado inveja, seja vencido? Para que a inveja seja eliminada. Primeira coisa, olhe para a inveja como pecado. Inveja é pecado. Ah, mas eu fiquei só com inveja da bolsa dela. Pecado. Ah, mas foi a sandália. Foi só um pensamentozinho assim. Eu queria uma sandália daquela para mim. Eu não tenho uma sandália daquela. Mas eu vou procurar em todo lugar. Eu acho uma sandália daquela como para mim. Inveja. Isso é pecado. Olhe para a inveja e entenda, inveja é pecado. Como vencer a inveja, meus irmãos? Primeira coisa, ou a segunda, né? Primeira coisa, olhe para a inveja enquanto pecado. A Bíblia diz, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você estiver orando, seguindo aquela estrutura, a gente aprendeu na escola dominical, não é? Seguindo aquela estrutura da oração dominical. Estrutura da oração dominical, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa-nos os nossos erros, perdoa-nos os nossos pecados. Nomine a inveja. Nomine a inveja. Senhor, aconteceu isso. Eu senti inveja no meu coração da irmã fulana. Eu senti inveja no meu coração do irmão fulano. Me perdoa. Isso é pecado. Eu não posso ter esse sentimento comigo. Tem misericórdia de mim. Nomine a inveja e peça perdão ao Senhor. Então a inveja é pecado, tá? Segunda coisa, não deixe de ser grato a Deus por tudo o que Ele é e por tudo que Ele fez por você e por tudo que Ele te deu. Porque o que é seu está com você, não está com outro não, não está com a outra não. Então temos que ter um sentimento de gratidão pelo nosso Senhor. Por aquilo que nós temos, primeiro pelo que Ele é, pelo que Ele fez por nós e por aquilo que Ele nos deu. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quem tem um coração grato ao Senhor por aquilo que Ele deu, por aquilo que Ele é, não tem, meus irmãos, a raiz da inveja no seu coração. Não tem. Então tenha no seu coração, o seu coração grato ao Senhor. Em terceiro lugar, desenvolva o contentamento. Desenvolva o contentamento. Faça como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 11, 12, 13, diz assim: aprendi-me a contentar-me com o que tenho. É nesse contexto que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você não precisa invejar. Contente-se com o que é seu. Contente-se com o que Deus te deu. Esteja contente com isso, tá? Ainda, isso é importante, alegre-se com o bem do próximo. Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Então a nossa alegria deve ser tamanha
quando as pessoas que estão ao nosso redor forem abençoadas. Quando pessoas que estão ao nosso redor receberem dádivas do Senhor, nós devemos nos alegrar. E se por algum motivo, preste atenção, viu? Isso aqui é a prova dos 9. Se por algum motivo alguém receber uma bênção, falou para você, olha, eu fui abençoado, eu recebi tal coisa. E se por algum motivo você sentir um pouquinho de tristeza no seu coração, é a inveja que está nascendo. É isso mesmo. Queima, Jesus, no meu coração em primeiro lugar e no coração dos irmãos. Então, se você sabe de alguém que recebeu uma coisa boa, qual o sentimento natural de quem ama? Alegrar-se com. Então, se em algum momento você não se alegrar com, tem inveja aí. Mas de vez em quando acontecia isso, eu nem sabia o que era. Pois bem, agora você sabe. Peça perdão e se liberte. Inveja. Inveja, tá? Ainda temos que meditar na soberania de Deus. Deus é soberano e Ele vai nos dar tudo o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Entendeu? Tudo que Ele quiser, na hora que Ele quiser, Deus nos dará, porque Ele é soberano. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis, ou seja, Ele é soberano e Ele faz como Ele quer, na vida dos outros e também na sua vida, Ele faz como quer, e sobretudo, busque o Espírito Santo, para que você esteja sempre sensível à voz do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é amor. A inveja se opõe ao amor. Fruto do Espírito é amor, meus irmãos. Quem sente inveja não está amando o seu irmão. Quem sente inveja não está amando o seu parente. Quem sente inveja está criando dentro de si a raiz de um pecado que pode levar à morte. A morte física e a pior morte, a morte eterna. 1 Pedro, para finalizar, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda maldade e todo engano, hipocrisia e invejas e toda espécie de maledicências. Em nome de Jesus. Amém.